Bom dia, meus amigos e amigas. Que a paz de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje e sempre dentro do nosso coração. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa de luz. Todas as vezes que nós somos chamados aqui, estamos aqui apostos, pois todos nós somos chamados e também somos escolhidos, né? Eu sempre costumo dizer, quando eu uso a tribuna espírita, que o espiritismo é uma doutrina não de conversão, mas é uma doutrina de transformação. Cada um de nós que chega aqui na casa espírita, por mais que tenha motivos diversos de fazer você chegar aqui, porque são motivos diversos, nós estamos marcados espiritualmente e não chegamos aqui por coincidência, porque nada é por acaso. Essa mensagem de hoje é uma mensagem que parte de um livro de Chico Xavier, chamado o livro Instrumentos do Tempo, certo? E o Espírito Emmanuel, ele diz uma coisa muito interessante para a gente. Ele começa falando com relação a esse tema o seguinte: estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Já começa uma reflexão importante, mostrando que todos nós já somos escolhidos. Todos nós também somos chamados. Nessa mensagem, ele coloca coisas importantes com relação ao nosso convívio dentro do planeta. Nós falamos tanto de regeneração, de transformação. O nosso irmão Luciano anteriormente ele falou isso, sobre essa necessidade dessa vibração interior que precisamos nesses tempos difíceis. Nos leva a uma reflexão importante, que é a questão da mudança interior. Todos nós precisamos mudar. Para que esse planeta, que é um planeta ainda de sofrimento, seja um planeta de regeneração, a mudança tem que começar dentro de nós. Às vezes chegam pessoas no centro espírita com mil e um problemas, com filhos, com problemas, né? Com esposo, com esposa. Aí às vezes chega querendo, vamos dizer assim, fórmulas mágicas para chegar em casa e mudar essas pessoas, né? E a gente sabe que o processo de mudança começa nas pessoas. Nós podemos auxiliar no sentido de estimular essas pessoas a se melhorarem. E é importante a gente observar que esses eleitos da vida celestial somos todos nós. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra pedimos para reencarnar. Alguns estão aqui, muitas vezes, obrigados pelas próprias circunstâncias espirituais, mas não estão aqui por acaso. Chegaram aqui no planeta e estão aqui com uma grande missão. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra temos uma missão, que é a missão de evoluir. Todos nós. Agora, dentro dessa grande missão de evoluir, aparecem os sofrimentos, aparecem as dificuldades, né? E uma coisa importante, dentro dessa possibilidade de melhoria, é o que nós chamamos de regeneração de nós mesmos. Quanto de nós somos espíritos milenares, que passamos por várias e várias encarnações? Em um dos livros de Chico Xavier, que eu não estou lembrando no momento o nome, ele diz que a maioria das pessoas que estão aqui no planeta Terra, nós temos aproximadamente de encarnação uma média em 300 a 400 encarnações. Vocês sabiam? A gente pensa que é muito, mas não é nada. A gente tem que observar que essas 300 a 400 encarnações são oportunidades que nós temos de quê? De nos melhorar, de nos regenerarmos. E esse processo de regeneração que começa em nós, ele vai fluir e ele vai para onde? Para o planeta. O planeta Terra só irá mudar se nós mudarmos. Em uma das mensagens de Chico Xavier, ele também coloca o seguinte: em um determinado momento, o ministro Clarencio, com André Luiz, ele é levado na espiritualidade maior a observar a Terra. E lá em cima, eles olham para a Terra e André Luiz pergunta para o ministro Clarencio o seguinte: Clarencio, essa nuvem enegrecida que está em volta da Terra, é a estratosfera? O que é? E o ministro Clarencio disse: não, isso aí é uma nuvem chamada psicosfera. E essa psicosfera
se constitui com os pensamentos densos e negativos das pessoas que estão ali. Eu estava falando agora com o nosso irmão Luciano, que é uma necessidade de nós positivarmos o nosso pensamento e sair um pouco dessa linha de pensamento negativo que está, muitas vezes, uma grande parte das pessoas imersos. Na escola essa semana, eu estava conversando com uma amiga minha professora e ela disse assim, não tem para onde correr. Está tudo difícil, a crise está grande, nós não temos caminho, não tem luz no fim do túnel. Só existe o mal aqui nesse planeta. Aí eu perguntei para ela, de onde é que você tirou isso? Não, da televisão. É por isso que você está pensando isso. É da televisão que você está tirando isso. Porque muitas vezes o que a gente observa é a televisão, os meios de comunicação de uma forma geral, só evidenciam o quê? A violência, o mal. Quais são os programas hoje que dá audiência? Programa de violência, que é o sangue descendo e o pessoal assistindo. Esses programas que detratam um pouco os valores, de uma forma geral, e a gente fica muito nisso, nessa linguagem, ou nessa forma de passar as coisas para todos nós. E eu perguntei para ela, me diga um programa de televisão que passa algumas experiências exitosas do bem. Eu quase não vejo. É muito difícil você ver o bem sendo evidenciado na televisão. E a gente tem que sair dessa linha de energia negativa. É preciso nós nos regenerarmos. Para isso, o que é necessário? Nós cultivarmos sistematicamente o bem. Quando perguntado aos espíritos, Allan Kardec perguntou quem foi que criou o mal. Aí os espíritos disseram, não. Deus não criou o mal. Deus criou o bem. E quem foi que criou o mal? O próprio homem. O mal se constitui como a criação do homem do afastamento das leis de Deus. E isso é muito interessante, que quantas e quantas pessoas chegam na casa espírita, muitas vezes desequilibradas, com problemas psíquicos, querendo a cura e querendo o equilíbrio espiritual, e muitas vezes quer achar essa cura, esse equilíbrio fora. E a cura e o equilíbrio espiritual estão dentro de nós. Quando nós exponhamos o Evangelho de Jesus, Jesus em todos os momentos que curou as criaturas que estavam lá no Evangelho falando sobre isso, ele dizia coisas importantes que isso serve para os dias atuais. Quais são essas coisas importantes? Primeiro, quando Jesus possibilitava a cura espiritual das pessoas, a primeira coisa que ele dizia, a tua fé te curou. Ele não chegava e dizia, eu curei vocês não. A tua fé. A fé está dentro de quem? De nós. A fé que o Espiritismo propaga e fala é uma fé raciocinada, é uma fé viva. E é uma fé que a gente pega no sentido etimológico da palavra. A fé, muitas vezes a gente confunde com crença cega, mas a fé não é só crença cega. Se a gente pegar o sentido etimológico da palavra fé, ela tem um sentido de fidelidade, bem fidelis. Ela tem um sentido também de conexão e de harmonia. A pessoa que tem fé, verdadeiramente, ela tem o quê? Fidelidade, conexão e harmonia com Deus. Às vezes eu creio em Deus, muita gente crê em Deus, mas uma grande parte das vezes você crê, mas não tem fé em Deus. E a fé que o Espiritismo propaga e fala é uma fé de fortalecimento. As pessoas que têm mais fé, ela tem uma maior probabilidade de cura e de equilíbrio espiritual. Porque o grande remédio está dentro de nós, que é essa fé que nós temos que acessar, que fortalecer ela, que está na conexão com ela. Quando nós falamos de fé, nós falamos de cura, nós falamos de saúde. O Espiritismo, ele pega um conceito diferenciado de saúde, que não é só o bem-estar físico, emocional, social e econômico. O Espiritismo, quando fala de saúde, diz que a saúde é a aproximação de Deus. E a doença é o contrário, é o afastamento de Deus. Para que nós nos tornemos cada vez mais saudáveis, é preciso que nós nos aproximemos de Deus. Como é que a gente se aproxima de Deus? Cultivando sistematicamente o bem. Não é tão fácil assim, mas não é impossível. Por que eu digo que não é tão fácil? Porque muitas vezes nós temos dentro de nós muitas mazelas psíquicas e às vezes não admitimos que tem essas mazelas. Às vezes você chega no dia de eu não sei que dia é, dia de segunda-feira, no caso do nosso lar, para fazer consulta, aí quando um espírito obsessor vem e fala, aí diz, não, eu
não sou assim, eu não tenho esse defeito que está falando. Mas esquece das outras encarnações. Quando o Espírito fala que a pessoa é egoísta, ela diz, não, não sou não. Mas está lá dentro dela. Quando diz que não é soberbo, está lá dentro dela. E muitas vezes a gente tem esse costume de esconder os nossos defeitos. E a gente acha que não tem. E eu costumo até dizer que, aparentemente, você olhando para uma pessoa assim, às vezes parece ela ser tão boa, e se pudesse, ela tinha 2 asas e subia direto para o paraíso. E na verdade não é assim. Porque quem está no planeta Terra hoje, a maioria, 99,9% das criaturas são criaturas o quê? Imperfeitas. Santificadas, você vai encontrar pouquíssimo, talvez só uma que foi Jesus, 100%. As outras não. E o interessante é que dentro disso, a gente tem que cultivar esse bem constantemente. Chico Xavier, na mensagem, ela diz assim, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as próprias imperfeições, redimindo-as, já colocando aí as questões das imperfeições que nós temos, e que são muitas, e que a gente não pode ficar com elas dentro de nós e não trabalharmos elas positivamente, no sentido de redimir, de tirar. Não é tão fácil assim, mas é sempre possível. Eu, quando venho numa encarnação, eu venho com essa possibilidade, com essa oportunidade, porque a cada encarnação que eu venho, eu tenho a oportunidade de me melhorar. Se a pessoa usar um pouquinho da inteligência, ela vai em cada encarnação aproveitar essa encarnação para trabalhar pelo menos um ou dois defeitos. E eu costumo dizer, quando você tem vários defeitos ou vários problemas, pedagogicamente e didaticamente, tem alguém aqui que é professor? Professor sabe, começa muitas vezes do simples para o complexo ou do complexo para o simples. Pedagogicamente é do simples para o complexo, ou seja, nós devemos pegar os nossos problemas mais simples, os problemas, os defeitos mais simples e começar a trabalhar com eles, porque se eu pegar os mais difíceis, talvez eu embarre e fique só nele. Se eu tiver 10, tiver 8 simples, vamos trabalhar esses 8 simples, vai ficar 2 mais difíceis. Eu não estou dizendo que esses 2 eu vou ter que deixar para lá, eu não vou conseguir, eu vou conseguir, mas vamos trabalhar com mais simples, aí eu vou conseguir. Uma coisa interessante dentro dessas nossas imperfeições é trabalhar uma coisa que chama perdão incondicional em todas as circunstâncias da nossa vida, que é considerado o perdão como o último patamar da evolução. Não é muito fácil perdoar. Imagine no nosso dia a dia, cada um de nós já deve ter passado por alguma situação de ofensa, de raiva, de ódio. Uma situação que a gente ficou meio desequilibrado com alguém que fez alguma coisa conosco e a gente ficou com raiva. É fácil perdoar? Não é fácil. Às vezes você perdoa, mas diz assim, Deus está vendo. Não é assim? Quando você começa a dizer dessa forma, Deus perdoa, Deus está vendo, você está querendo dizer, Deus castigue, e Deus não vai castigar, porque Deus é só o bem, Deus é só amor, Deus é só bondade. E o perdão é uma necessidade de evolução espiritual. A gente tem que começar diariamente a colocar isso na nossa vida, né? Outra coisa importante é a confraternização verdadeira. Para a atividade infatigável, na confraternização verdadeira. Jesus, ele quando veio aqui à Terra, ele já sabia como era cada um de nós. Ele já sabia dos nossos defeitos, já sabia de nossas limitações, e já sabia principalmente da dificuldade de convivência das pessoas. Mas mesmo assim ele veio. Ele poderia muito bem ter vindo e sozinho feito a sua missão. Mas ele fez? Ele sabia da importância de congregar as pessoas nessa confraternização verdadeira. Uma vez que o seu evangelho, a lei maior é a lei do amor. Ele, quando chegou, ele já evidenciou, num primeiro momento, a questão da confraternização verdadeira, da convivência, evidenciando a família. Jesus, quando veio, ele teve um pai, teve uma mãe, mostrando a necessidade do fortalecimento dos laços de família. Além dos laços de família, Jesus nos propõe o fortalecimento dos laços sociais. Ele, depois de um certo tempo, ele, na sua missão, ele chamou pessoas
para ficar com Ele, para trabalhar com Ele, pessoas para estar ao lado dele, trazendo a palavra de luz, a palavra de bem, a palavra de amor. E Ele trouxe essas pessoas. Até hoje, Ele traz pessoas para o seu Evangelho. E eu costumo dizer que a coisa mais importante dentro do centro espírita, de qualquer igreja, é o Evangelho. Porque o Evangelho é o que vai possibilitar o trabalho de melhoria espiritual. Que você vê dentro de você que você é um espírito eterno, que você já é um espírito escolhido. E você o tempo todo é chamado. E muitas vezes não vê. Ou não percebe isso. Muitas vezes nós não percebemos isso. Porque o universo está o tempo todo conspirando a nosso favor. Não é contra nós. Mas a gente vê diferente. A gente acha que o universo está conspirando contra nós. A gente vê por quê? Quando aparece, por exemplo, um problema, um desafio, já acha que é um castigo de Deus. Já acha que é uma coisa que é para derrubar você. E não. A gente deve ver o problema, o desafio, como um momento de aprendizagem. Que a partir dele eu vou aprender alguma coisa para me fortalecer. Seria tão chato se não tivesse problema na vida da gente. Não pense nisso. Quando eu digo problema, eu estou falando de desafio, de coisas que vai trabalhar a nossa mente, o cognitivo, o intelectual e principalmente o lado moral, que é o mais importante. Segundo os espíritos, nosso processo de evolução espiritual é sempre para frente e para cima. Na evolução espiritual tem duas coisas importantes: o conhecimento intelectivo, que alguns dizem que é acadêmico, e assim por diante, que a humanidade já conseguiu dar um passo muito grande. Se você pega de 100 anos para cá, a humanidade cresceu muito. Doenças que não tinham cura já tem, a medicina teve muita coisa que avançou, a tecnologia, se você pega 30, 40 anos atrás, telefone celular, não tinha, hoje quase todo mundo já tem, televisão, esses equipamentos aqui seria quase impossível. E nesse sentido o homem avançou em conhecimentos. Agora eu pergunto, o outro lado da evolução espiritual, importantíssimo, que é o lado moral, nós avançamos? Poucos. Ou pouco, houve avanço, mas houve. Não vamos entrar na linha pessimista, houve um avanço. Mas é necessário que haja mais avanço, para que nós possamos cada vez mais consolidar o amor dentro do coração da gente e o evangelho de regeneração que Jesus propõe para a gente. Ainda na mensagem, ele coloca-se que é para auxiliar os que erram. Nós sabemos que no processo da nossa encarnação, que leva à aprendizagem, a gente sabe que o processo de aprendizagem, você aprende de duas formas: acertando e errando. A gente não tem como passar uma vida só acertando, ou é muito difícil. Pode até ter que existe uma pessoa ou outra que passa a vida toda acertando, mas a gente erra também, e erra muito. E o erro é um problema? Não, o erro não é problema. O erro é uma possibilidade de você ver que tem um caminho diferente daquele ali que não serve. E o erro também faz parte do processo de aprendizagem. Acertando e errando, a gente vai caminhando. Outra coisa importante é que para nos ensinar aos mais ignorantes que nós, quem tem conhecimento é cobrado. Nós que estamos aqui, eu acho que o irmão falou que agora é comigo, né? Nós que somos espíritos, nós que somos cristãos, temos a obrigação de levar esse evangelho lá para fora. Não é só ser bom aqui dentro do centro espírita, não, ou dentro da igreja. O importante é, eu sou cristão, e eu ser cristão no meu dia a dia. Será que na minha família, dentro de casa, eu sou uma pessoa cristã de verdade? Será que no meu trabalho eu sou uma pessoa cristã de verdade? E no centro espírita também? Em todo canto eu tenho que ser cristão. E é importante isso. Esse conhecimento a gente tem que levar para as pessoas. Quando a gente faz, por exemplo, uma campanha do Quilo, ou a campanha dos humildes, a gente está levando conhecimento para as pessoas de que o Espiritismo é caridade, de que o Espiritismo é amor. O que muitas vezes tem gente que não entende isso. E a gente não deve ficar com raiva de quem não entende. Por quê? Simplesmente porque ele não tem conhecimento. Jesus no Evangelho ele diz: a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade para uns pode ser o amor. A verdade para outros pode ser o conhecimento.
A partir do momento que eu chego numa casa espírita, por exemplo, eu vou fazer um tratamento espiritual, chego aqui e já estou recebendo todas as bênçãos de um tratamento espiritual, que às vezes a gente nem vê. As luzes, que são muitas que caem sobre nós, auxiliam. Você chega de uma forma e sai de outra. Você faz uma consulta e já recebe informações importantes para a sua vida. A consulta para mim é um mero diagnóstico, mas também uma oportunidade dos espíritos se comunicarem. Mas eu considero o conhecimento espírita como uma parte importantíssima na nossa melhora, que está nas palestras, que está nos livros espíritas. Aquela pessoa que está passando por dificuldade, a melhor coisa que ele tem é você pegar um livro do espírito e começar a ler. Quantas pessoas fazem isso e ficam melhores? Minha mãe, que é católica, ela dizia assim: meu filho, quando você tiver um problema, pega a Bíblia e abra. Agora, não é por acaso não, é você, quando está com problema, faça uma pergunta para si mesmo. Quando você abrir, você vai ter a resposta. Alguém já fez esse exercício aqui? Quem? Fala aí. Eu fiz várias vezes e deu certo. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a própria Bíblia, porque a Bíblia é um livro que você tem que saber ler. Tem muitas coisas lá importantes, tem um arsenal de conhecimento muito grande e ele traz muitas informações para a gente. E nesse sentido, como a mensagem Chico está falando, as pessoas que não têm o conhecimento necessitam desse conhecimento. E a gente tem que colaborar, levando para as pessoas um pouco desse conhecimento. Mas hoje em dia, eu nem considero muito justificável você dizer que não tem conhecimento. Porque o que tem de igrejas, das mais diversas formas, o que tem de informações na internet que você não quer acessar, talvez seja os objetivos, as suas metas de vida, que você não quer muito aquilo. Eu, quando me tornei espírita há 20 anos, a minha tia, que é católica, ela dizia: meu filho, você vai sofrer tanto na vida. Aí eu perguntei para ela: por quê? Disse: porque todo espírita gosta de sofrer. Vocês sabiam disso? Que todo espírita gosta de sofrer? Eu não sabia disso não. Por quê? Porque muitas vezes foi falado para ela que se falava muito de sofrimento dentro da casa espírita. Mas dentro da casa espírita fala de sofrimento, fazendo com que nós entendamos o que é o sofrimento. E não por gostar de sofrer. Entendamos o porquê de passarmos por aquela dificuldade naquele momento. E saber que as dificuldades e o sofrimento eles virão. E a gente tem que saber lidar com eles. Né? Outra coisa importante é que para suportar o sacrifício do amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovada ou renovadora, que já nos robustece o espírito. Quando nós estamos nas nossas maiores dificuldades, aí é que a gente tem que se aproximar de Deus. Aí é que a gente tem que ter mais fé. 6 minutos, né? Aí é que a gente tem que ter mais fé. Porque a fé é uma luz. É uma luz que nos dá força, que nos dá coragem. E essa fé que eu falo é a fé de sintonia, de estar ligado a Deus. É você se apegar mais ainda a Deus. Mas não é só aquele Deus abstrato, não. Deus vivo. O Deus da ação. E você procurar. Se eu estou com um problema e cruzar meus braços, não vai resolver nada. É eu pedir força a Deus. É eu ter um pensamento positivo de que eu vou conseguir vencer aquele problema. Porque se eu não tiver esse pensamento positivo, você não vai sair do lugar. Para servir além das nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. E tudo que a gente faz é de graça. Porque no Espiritismo diz: dai de graça o que de graça recebeste. E a gente não espera recompensa. Mesmo que você dê muito bem, faça muito bem para o outro, não espere muita recompensa não, porque às vezes você se frustra. Porque nem sempre o outro vai dar para você aquilo que você queria. Porque aqui tem muita gente que fica doente por isso. Porque dá muito e quer de volta aquilo. E muitas vezes não tem. A gente não pode criar grandes expectativas e muitas vezes de onde não vem. Eu não crio não. Isso não quer dizer que eu não sofro, eu sofro. Mas é preciso a gente se preservar um pouco espiritualmente. Para compreender nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam. Mas o problema é que a gente quer que os outros entendam a gente 100%. Só entenda a gente agora. Para a gente entender os outros, muitas vezes fica difícil. O que a gente coloca de empatia. Será que nós sabemos nos colocar na pele dos outros? Muitas vezes a gente não sabe colocar. A gente cobra muito, a gente critica muito, a gente fala muito do outro.
mas a gente não sabe que nós precisamos compreender um pouco mais o outro, que o outro tem dificuldades evolutivas tanto quanto nós. Talvez não tenha despertado para isso. Para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia, aquele que é cristão, aquele que é espírita, deve e tem que renunciar a muitas coisas. É incompatível, na minha opinião, por exemplo, um espírita está numa mesa do bar bebendo. É incompatível. Porque você não está dando um bom exemplo. E o exemplo é a melhor forma de você ensinar para os outros. É incompatível um espírita estar o tempo todo falando da vida alheia. Na minha opinião, eu posso estar sendo radical, mas tanto o espírita como o cristão tem que fazer um exercício diário de melhoria. Porque o espírita não é santo, mas é reconhecido como espírita aquele que quer se transformar. As palavras dos espíritos falam sobre isso. O verdadeiro espírito é reconhecido pelas suas transformações, né? Pelo desejo de transformação. Para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência. E uma das coisas que o Espiritismo mais fala é caridade. E a gente tem que fazer não somente a caridade com o outro, tem que fazer a caridade conosco mesmo. Porque a caridade muitas vezes se traduz como amor. E a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. A caridade é um conjunto de virtudes. A caridade abre um espaço de luz na sua vida. Você, quando faz a caridade, não somente numa campanha do filho, mas no dia a dia, você vê quanto isso é bom. Essa semana eu estava chegando em casa, aí eu passei por uma situação assim, bem interessante, porque às vezes a gente esquece um pouquinho que é espírita, né? Aí eu chegando com meus dois filhos da escola, e estava uma menina de rua pedindo comida lá. Aí eu aperreado, entrei em casa, a menina chegou na porta, nem vi. Aí a minha filha estava lá. Aí eu achei bem interessante o que ela fez. A menina que estava na rua chegou para minha filha e pediu uma boneca. E era uma menininha grande, viu? Uma boneca. Eu não vi, daqui a pouco eu vi minha menina sair com 2 bonecas. Eu disse, minha filha, tu vai para onde? Eu vou levar 2 bonecas aqui com a menina que está pedindo. Eu olhei assim, e eu não vi essa menina não. Falei, papai, tu passou tão apressado que parecia um trem. Às vezes a gente está na pressa tão grande do dia a dia que a gente esquece de fazer a caridade, de olhar para o outro, porque a caridade não é somente dar, é você chegar junto. Uma conversa, por exemplo, é uma grande caridade. Quem já foi, por exemplo, num abrigo de idosos, sabe que uma das coisas que mais as pessoas precisam é uma coisa chamada atenção. Quantos que estão lá, que você chega, traz uma palavra de carinho, já fica super feliz, já fica alegre, né? E a mensagem ele continua dizendo assim, para persistir nas boas obras, sem reclamação e sem desfalecimento, em todos os âmbitos do caminho. A gente deixar esse discurso de lamento, de reclamação, porque não resolve nada. E levantar a cabeça e procurar o lado positivo das coisas. Deixar de reclamar tanto e fazer mais. Para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros cada dia a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos solicita nossa presença nos estudos do Evangelho, como eu falei anteriormente. O Evangelho é a grande luz para a nossa vida. Quem quer se melhorar tem que se apegar no Evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus, e pegar essas palavras e colocar na prática, no dia a dia. Assim como Jesus ele se diferenciou pela prática, nós também temos que nos diferenciar pela prática, né? Que esse Evangelho de luz expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, que nós devemos nos conscientizar. Ninguém conscientiza ninguém, nós é que nos conscientizamos, né? Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Nós somos os filhos da luz. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas na luz. Deus criou todo mundo para o bem, não foi para o mal. E todos nós já somos escolhidos. Agora a gente tem que também se escolher. Se escolher no caminho do bem, se escolher na luz. Você tem que fazer as suas escolhas. E uma das coisas que a gente coloca dentro do Espiritismo é justamente isso. O livre-arbítrio. As nossas escolhas. Quais as escolhas que eu estou fazendo hoje em dia para a minha vida? Se eu for um tipo de pessoa que eu só faço somente escolhas só no material, a minha vida só vai ter sentido no material.
E vai chegar um momento que esse material não vai dar resposta suficiente para o seu espírito. Aí vem o quê? O vazio. Aí vem a depressão. Aí vem a doença. Mas você tem um outro tipo de escolha. A escolha do amor. A escolha do caminho do bem. A escolha da caridade. Aí você vai encontrar dentro do seu coração guarida para expandir essa luz. E com certeza você não vai sentir esse vazio. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre Jesus. Hoje nós somos os escolhidos, nós nos escolhemos. E o nosso futuro, o nosso destino, quem vai construir somos nós. E é preciso que a gente tome consciência disso. Não é porque eu estou falando aqui, não. É porque Jesus nos convida para isso. Se eu sou cristão, se eu sou espírita, então eu tenho que me atentar um pouco mais para as palavras de Jesus. E é isso que eu ia trazer na noite de hoje, né? Já passei 2 minutos, né? Que Jesus possa nos abençoar, se deixar eu falar mais de hora. Queria somente agradecer essa oportunidade de estar aqui, de falar sobre a palavra de Jesus, sobre o Evangelho do Cristo e sobre o que o Espiritismo nos oferece, que é muita luz. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos iluminar hoje e sempre.